Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou tecnóloga em radiologia, atuo na radioterapia, na radiologia convencional, sou pós-graduanda em serviços radiológicos com ênfase em oncologia pelo ICESP. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a atuação do técnico ou tecnólogo dentro do serviço de radioterapia. Mas antes de começar a aula, eu queria agradecer ao professor Rodrigo Lima pelo espaço, pela confiança, parabenizá-lo por esse evento bem em comemoração, ao mês da radiologia. E é isso aí, será uma sequência de aulas, espero que você que está do outro lado da tela consiga absorver muito conhecimento dessas aulas e que, quem sabe, queira ir para a radioterapia. Bom, vamos dar início então à nossa aula. Aqui, somente formalizando, o sobre mim. E vamos ao que interessa, a atuação do profissional da radiologia na radioterapia. Bom, os setores de atuação do técnico ou tecnólogo dentro da radioterapia é como operador, seja ele no acelerador linear, seja ele dentro da bracterapia, seja ele na tomografia de planejamento. Tem também os tecnólogos, que são dosimetristas, e a parte de gestão, como em qualquer outro serviço. Começando a falar sobre o operador em teleterapia, o operador que fica lá no aparelho de tratamento, lá no acelerador linear. Mas você sabe o que é teleterapia? Teleterapia é a forma de tratar o paciente onde a fonte de radiação ela se encontra distante do paciente, ou seja, essa fonte se encontra a 1 metro de distância do isocentro de tratamento do paciente. Por isso, longe, teleterapia, tá bom? Fonte longe. Mas qual que é a função, a responsabilidade do operador lá no aparelho? É posicionar o paciente. Então, ele vai vir para mim com algumas marcações que foram feitas lá na tomografia de planejamento. E eu tenho que fazer o quê? Reproduzir o que foi planejado para ele de posicionamento. Então, eu recebo meu paciente e vou colocando todos os acessórios que ele usou para que imobilize a região de tratamento dele. Então, se ele usou apoio de coxa, eu vou pôr apoio de coxa. Se ele usou apoio de cabeça P, eu vou pôr apoio de cabeça P. Se ele usou um bloquinho, eu vou pôr um bloquinho. Eu vou sempre reproduzir o que foi feito de planejado lá na tomografia. E o meu paciente vem com as marcações, eu tenho que fazer coincidir essas marcações para que o feixe de radiação, porque assim, eu faço essa marcação no paciente lá na tomografia. E em cima dessa tomografia é feito o quê? Os campos de tratamento, delineado os órgãos de risco. E para que seja fiel a distribuição de dose, a entrega de dose no meu volume-alvo, eu tenho que reproduzir o meu posicionamento todos os dias. Então, através dessas marcações, eu faço coincidi-las na sala, através dos lasers de posicionamento que tem. E aí, todos os dias a mesma coisa. Ao longo do tratamento, o meu operador, ele realiza imagens de controle de posicionamento. Então, depende muito do serviço. Tem serviço que faz todo santo dia, tem serviço que já tem o protocolo a cada 7 dias, a cada 6 dias, de cada instituição. Realizar imagens de controle do posicionamento é um raio-x praticamente. Eu posiciono meu paciente nas marcações, reproduzo todos os acessórios dele, e aí vou lá e faço a imagem para confirmar se a posição que o meu paciente se encontra no momento de tratamento é o mesmo do que foi planejado na tomografia. Para isso, eu preciso ter consciência sobre anatomia radiológica. Então, eu preciso entender, saber
a anatomia daquela região que o meu paciente está tratando. Eu também vou ter contato com o meu paciente todo santo dia. Então, meu paciente ele vem de segunda a sexta tratar comigo. E conforme vai passando as sessões, né, a radiação vai tendo interação com a matéria, interação com a pele do meu paciente, pode ser que faça com que esse paciente desenvolva o que a gente chama de radiodermatite. E essa radiodermatite vai do grau 1 ao grau 4, depende do quanto de dose o paciente recebe e tudo mais. E eu, como profissional, eu tenho que acompanhar a pele do meu paciente. Então eu vejo que está um pouquinho mais vermelhinha, eu encaminho ele para a equipe responsável, pelo menos para que eles deem uma olhadinha, façam um acompanhamento, vejam se pode, né, passar algum medicamento, alguma pomada, para que alivie essa radiodermatite que o paciente vem a desenvolver durante o tratamento. Essa radiodermatite já é prevista, sabendo dos princípios, radiação interagindo, da sensibilidade da pele, então já é previsto. Então eu vejo que o meu paciente está ficando com a pele um pouquinho mais vermelha, está começando a desenvolver radiodermatite, já encaminho para a equipe responsável para que faça, né, o acompanhamento desse paciente e que ele possa continuar o seu tratamento da forma mais branda possível. Porque assim, quando o paciente atinge o grau 3 ou o grau 4 de radiodermatite, pode ser que ele tenha que parar o tratamento dele, espere a pele recuperar um pouquinho para que continue as sessões de radioterapia. Isso é muito ruim para o paciente. Ele se programou para fazer a radioterapia naquele período, então o paciente ele tem a vida normal dele, então ele tira férias do serviço, ou então ele tem uma viagem programada logo após a previsão de término do tratamento, e até por questão clínica também, né? Então, são ações que faz com que eu ajude o meu paciente a ter um tratamento com um período bem satisfatório. Em alguns casos, meu paciente ele precisa de um pouquinho mais de atenção, porque ele é um tratamento que vai precisar de bexiga cheia, vai precisar de jejum. Mas por que isso? O da bexiga cheia é porque quanto maior o volume da minha bexiga, menor vai ser o volume irradiado dela. Então, quanto maior o volume dela, menor vai ser a porcentagem que ela vai ser irradiada no campo de tratamento. O jejum, para que o meu estômago esteja todo dia no mesmo lugar, com o mesmo volume. Então eu peço 4 horas de jejum para o meu paciente, para que consiga respeitar os constraints de limite de dose e preservar o paciente de complicações adversas no futuro. Então, principalmente paciente de próstata, colo de útero, pelo menos o nosso departamento sempre faz com bexiga cheia. Então, antes de entrar com a Dona Maria, com o seu José em sala, tá com a bexiga cheia? Tomou os copinhos de água? Para que tenha esse duplo cheque o tempo todo, porque é pro bem do paciente. Às vezes ele não consegue ter compreensão disso, e então é sempre bom estar perguntando pro paciente, apertando sempre na mesma tecla, até torna-se repetitivo. Tomou água? Tá com a bexiga cheia? Não tá? Vamos esperar, daqui 10 minutinhos a gente entra com o senhor então, para que o paciente ele tenha um bom tratamento, um bom resultado aí, sem muitos efeitos adversos no futuro. E em alguns casos, meu paciente, além de fazer a teleterapia, ele vai fazer a braquiterapia também. Então eu sei que ele começa, a previsão é que comece na segunda semana de tratamento, na terceira semana de tratamento. Então, eu vejo que essa data está se aproximando, eu já oriento meu paciente: olha, seu José, olha, Dona Maria, passa
na revisão com o doutor, a senhora precisa fazer avaliação de HDR, periodicamente precisa passar com o doutor para que ele veja, né, como que está esse paciente durante o tratamento. Então, lembrar esse paciente: ó, dona Maria, ó, seu José, hoje tem consulta com o doutor, hein? Não esquece, passa na revisão, pega a senha de repasse com o doutor. Então, é muita coisa pro paciente. Muitas vezes o paciente tem quimio, tem hormonoterapia, ele tem não só rádio, ele tem várias outras áreas que precisam de um cuidado também, e é muita informação para esse paciente. Então, se eu vejo que está anotado na fichinha, tem todo um cronograma dele, não custa eu falar assim: olha, não esquece de passar lá com o doutor, olha, tem avaliação de HDR, pega a senha lá na frente de avaliação. E assim vai indo, eu vou orientando meu paciente conforme é possível. E o operador que está lá na máquina, lá no tratamento, ele também tem que ter o quê? O senso crítico. Por quê? Principalmente em caso de cabeça e pescoço, o paciente perde muito peso. E aí, pelo menos no nosso departamento, é feito um controle desse peso. O paciente pesa todos os dias, porque caso ele esteja se aproximando a perder 10% do peso dele, ele vai ser o quê? Convocado para que faça um novo replanejamento, porque ele perdeu massa corpórea. Mas o porquê disso? Porque provavelmente minha máscara já não vai estar com a mesma fixação. Provavelmente o volume diminuiu. Então eu tenho que ter esse senso crítico. A máscara tá folgada? Vou chamar a dosimetrista, vou chamar o doutor para dar uma olhadinha, ver se a gente pode continuar. Olha, meu paciente já perdeu 9% do que ele tinha de peso quando começou o tratamento. Já vou deixar o pessoal em alerta. Então tem que ter esse senso crítico também. De saber a necessidade do paciente. Saber que ele está perdendo peso, saber que ele precisa replanejar. Lógico, né? Essa decisão juntamente com a equipe multidisciplinar, da física, dos metristas, dos médicos, enfim, mas eu que estou com o meu paciente todo santo dia, eu sei, eu acompanho ele, então eu tenho essa liberdade de chamar a equipe multidisciplinar e falar: olha, tá acontecendo isso, vamos ver o que a gente pode fazer, já tá na hora de replanejar. Como que a gente pode seguir? Ah, a máscara tá fixa, o paciente perdeu peso, mas a máscara tá bem fixa. Ah, o posicionamento não tá bom. Esse posicionamento que vocês fizeram pode ser muito bom pro arranjo de campos que a física fez. Mas para reproduzir aqui na máquina tá muito difícil, não é reproduzível. O paciente não tá aguentando ficar 12 minutos nessa posição. Então, dar um feedback também. E tentar achar a melhor solução para o meu paciente. E além de toda essa parte técnica, é a parte humana. Eu tenho que ter cuidado com o meu paciente, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender esse paciente. Ele está passando por um momento muito frágil. Muitas vezes a gente não sabe qual que é a realidade do paciente. Então é um momento complicado para o paciente, conturbado, muita informação para ele de uma vez só. A gente não sabe como foi a aceitação do diagnóstico para ele. Então muitas vezes a gente pega paciente assim que está começando a entender a circunstância que ele se encontra, as dificuldades do dia a dia. Então a gente vai ser o ombro amigo desse paciente, a gente vai ter cuidado, a gente vai tratar com carinho. Ah, eu tenho 12 minutos para tratar meu paciente porque eu tenho outro. Tudo bem, você tem 12 minutos, mas que seja 12 minutos com amor, que você olhe para esse paciente, que você entenda a necessidade dele, dê uma palavra de conforto se ele estiver precisando, um abraço. Nessa época de coronavírus não, mas
passar segurança para esse paciente, palavras de conforto, para que ele passe por esse período de tratamento e leve só as recordações boas. Realmente a empatia, se colocar no lugar dele. Podia ser a sua mãe ali, podia ser sua avó, seu tio, seu pai. Como que você queria que o seu familiar fosse tratado? Então trata esse paciente também da mesma forma. Às vezes ele vem mal-humorado para você. Tudo bem, ele está passando por um momento difícil. Tenta dar uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Amanhã pode ser que ele ainda esteja mal-humorado, mas pode ser que amanhã ele já esteja melhor. Às vezes o paciente ele vem abatido da químio, às vezes aconteceu algum imprevisto, então esse paciente está abatido, aí soma com as circunstâncias clínicas que ele se encontra. Então é ter um cuidado com o meu paciente. Eu preciso saber a parte técnica, mas eu também preciso ser humano. E o que já foi mencionado, né? O trabalho em equipe. Então eu vou ter a enfermagem o tempo todo na parte assistencial desse paciente, a equipe médica, a equipe física, o tecnólogo em radiologia, seja ele operador ou dosimetrista. Aí agora, o que é bracterapia? Diferente de teleterapia, bracterapia é quando a fonte se encontra próxima à lesão, bem próxima à lesão. Então, é algo interno. Então, por exemplo, quando eu trato colo de útero, normalmente eu faço bracterapia, que a gente chama de HDR, alta taxa de dose. Bracterapia com alta taxa de dose. E aí, eu vou fazer o procedimento de bracterapia é com a inserção de uma fonte radioativa próxima da minha lesão. Então, eu vou colocar meu paciente na posição ginecológica e vai ser inserido fios guias por onde a fonte radioativa vai caminhar, vai adentrar o aplicador, vai fazer todo o seu trabalho de irradiação e depois vai ser recolhida. Então, trata-se de uma irradiação onde a fonte radioativa se encontra muito próxima da lesão. E qual que é a minha responsabilidade como operador dentro da bracterapia? É posicionar meu paciente juntamente com a equipe de enfermagem, realizar a montagens de aplicadores para inserção na cavidade do paciente. Nessa imagem aqui podemos ver, né, a inserção do aplicador e é o operador que vai montar esse aplicador, vai colocar os ovoides, vai colocar o carretel e vai fazer a montagem para que o doutor faça a inserção dentro da cavidade da paciente. Aqui é só a demonstração, né, desse aplicador numa imagem de raio-x e dentro da tomografia com a sua distribuição de dose. Essa técnica, normalmente a distribuição de dose é em formato de pera, como podemos ver nessa imagem ao canto. E outra responsabilidade é o controle de exposição, então vai ser através do meu comando na sala, no console, né, que vai autorizar que a fonte saia do recuo dela, seja encaminhada pelos fios guias e chegue ao aplicador, faça todo o trajeto de radiação necessário que foi planejado pela equipe da física e lógico, eu vou ser responsável por retrair essa fonte após o período, né, que foi programado de irradiação, recolher essa fonte, os fios guias, tudo automático, os fios guia e com que essa fonte retorne para o seu casulo, para onde ela fica acoplada. Agora, tomografia na radioterapia não é tratamento?
é tratamento. Mas meu planejamento de radioterapia começa na tomografia. Então, hoje em dia, os planejamentos 3D, planejamento MRT, SBRT, radiocirurgia, é tudo feito em cima de uma imagem de tomografia. Então, eu vou posicionar meu paciente na posição de tratamento, faço a aquisição das imagens do paciente nessa posição, com a definição do isocentro de tratamento dele, e através dessas imagens de tomografia vai ser feito o delineamento dos órgãos de risco, do volume alvo do meu paciente, vai ser feito pela equipe da física o arranjo de campos de tratamento. Então, eu costumo dizer que tudo começa na tomografia, é o primeiro contato do paciente com a radioterapia em si, com o seu tratamento. Há serviços que têm uma tomografia dedicada, então eu tenho um tomógrafo com abertura de Gantz maior, para que eu tenha liberdade de fazer os posicionamentos radioterápicos, mas eu também posso ter uma tomografia que seja tanto para radioterapia como para o radiodiagnóstico convencional. Depende muito da demanda, do que o meu serviço oferece. Mas o que o operador ele faz na tomografia? Então, ele vai ser responsável por definir os acessórios de mobilização do meu paciente. Vou ter sim o arroz e feijão. Então, para mama, normalmente a gente usa acessório X. Para reto, normalmente o acessório Y. Para pelve, o acessório A. Independente. Mas cada paciente é um paciente. Então, para nem quase todo paciente vai ser igual, vai usar a mesma coisa. Então, tem pacientes que têm as necessidades dele. Então, eu tenho que entender essa necessidade. Eu tenho dificuldade de elevar os braços. Como que eu posso fazer meu paciente elevar os braços de uma forma confortável? Essa rampa não está numa angulação adequada. Então, eu tento angular a rampa de uma forma que fica adequada para o paciente. Esse apoio de cabeça não está legal. Vamos trocar. Tá muito baixo. Vamos colocar um bloquinho, vamos colocar uma cunha. Vamos ajustar o apoio de coxa, apoio de pé. Para esse posicionamento eu não tenho no acessório A, o acessório Y, o acessório Z, o acessório B. Não dá. O que eu faço? Faço um vac fix. Então eu vou moldar um colchão para aquele paciente, específico para ele, personalizado para ele, para que ele possa tratar. E essa é a grande arte dentro da simulação. Eu defini a imobilização do meu paciente para que ele trate todos os dias. Tem que ser decidido com muita calma. Se o paciente vai tratar 39 sessões nessa posição. Então tem que ficar confortável para ele. Eu tenho que sim pensar no arranjo de campos para aquele tipo de tratamento. Eu tenho sim que pensar, vai ser reproduzível. Eu tenho sim que pensar no conforto do meu paciente. E aqui a demonstração, né? Então, para a região de cabeça e pescoço, a gente molda uma máscara para imobilizar a região de tratamento. Eu preciso que a dose seja mais superficializada. Então, eu faço o quê? Eu faço um bolus, que é essa pecinha vermelha que tem umas marcações aqui no canto inferior. Então, vamos fazer a moldagem de um bolus. Não tenho acessório para esse paciente. Eu faço o quê? Faço um vac fix, que é esse colchãozinho onde esse paciente está deitado, cheio de marcações. Sim, o paciente sai cheio de marcações, porque ele vai ser posicionado todos os dias nessa posição. Então tem que ser reproduzível. E para que o pessoal da máquina consiga reproduzir, consiga ver se está sendo reproduzido, a gente tem que passar o máximo de informação para esse técnico que está lá na máquina. Então, eu tenho sim que fazer várias marcações, vários prolongamentos. Mas nem tudo são flores. Eu tenho que também lidar com o improviso. Então, eu vou ter paciente com lesão, onde com decúbito dorsal não dá. Vou ter paciente que vai ser necessário alguns
acessórios a mais para que ele consiga fazer o decúbito, que ele consiga deitar, que ele consiga tratar. Então, cada paciente é um paciente, a gente tem que saber improvisar na simulação. Improvisar mesmo. Essa é uma máscara que a gente normalmente usa para a cabeça, mas se eu preciso mobilizar o membro, preciso imobilizar o pé, eu posso sim fazer uma máscara no pé do meu paciente. O paciente vai tratar mão, eu faço a máscara para imobilizar a mão do meu paciente. Meu paciente vai tratar um braço, posso fazer máscara? Se der, faz. Se não der, molda um VAC-FIX. Então a gente tem que realmente estudar paciente a paciente, cada posicionamento que é ideal para ele naquele momento. E o operador, ele não tem só que saber apertar botão da tomografia. Ele tem que saber o que? Limites anatômicos, tem que saber anatomia radiológica, anatomia seccional, tem que saber. O doutor vai falar assim pra mim: olha, eu quero que você corte do tronco pulmonar até a pequena pelve. Então tem que saber onde fica o tronco pulmonar, onde fica a pequena pelve. Eu não preciso ser um atlas ambulante, saber tudo, mas eu tenho que saber o básico e ir aprimorando aos poucos. Então eu não vou da noite pro dia aprender o nome de todos os vasos que tem no corpo, mas um pouquinho de cada dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu vou saber bastante. Então a gente tem que focar assim no estudo, na educação continuada. Então não é porque eu já estou atuando que eu tenho que me paralisar naquela posição. Eu tenho que sempre estar buscando conhecimento. Então a anatomia faz sim parte da radioterapia. E novamente, o cuidado, a empatia, o ouvir, o entender o paciente. Então a tomografia tem uma peculiaridade. Pacientes fóbicos. Então, muitas vezes, para o paciente não ser sedado, a gente tenta fazer com que a sala seja um pouco mais humanizada. Então a gente conversa com o paciente, a gente coloca uma musiquinha que ele gosta, a gente tenta acalentar o coração desse paciente, explicar tudo detalhadamente o que vai acontecer. Mas eu vou ficar dentro desse tubo? Não, a mesa só vai percorrer por ele e vai retornar. Explicar para o meu paciente, porque é normal ter fobia. E a gente tem que tentar contornar, deixar esse paciente mais seguro na sala, para que ele consiga fazer a tomografia de planejamento e consiga fazer seu tratamento no futuro. Então eu ter empatia com o meu paciente, entender ele. E agora, um tecnólogo, dosimetrista? Como assim? O que é um dosimetrista? O dosimetrista, ele é aquele profissional que fica entre... É um tecnólogo ou um biomédico, mas isso a gente conversa depois. Que fica entre a equipe médica e a equipe física. Então, vai ser um profissional que vai fazer a importação das imagens de tomografia para o sistema, vai fazer o delineamento das estruturas, tanto os órgãos de risco, como os volumes de tratamento, do meu paciente que acabou de planejar. Então, esse profissional, ele vai pegar corte a corte de tomografia, vai desenhando todos os órgãos de risco, os volumes necessários. Esse profissional também pode fazer o quê? O arranjo de campos, o planejamento do meu paciente. Então, muitos serviços, o dosimetrista e o físico estão lado a lado. O dosimetrista e o pessoal da equipe médica lado a lado, porque eles fazem o delineamento, fazem o planejamento do arranjo de campos, de tratamento do meu paciente. Aqui, só por curiosidade, essa imagem superior é o que a gente chama de DVH.
são os volumes de dose em cada porcentagem do órgão. Então cada cor de linha é um órgão e você consegue ver o quanto de dose está chegando em quantos por cento do volume. O meu dosimetrista também, ele vai dar o suporte pro pessoal lá na máquina. Ai, paciente de primeiro dia, não estou conseguindo encaixar essa máscara, não está encaixando a cabeça do paciente, o index não está batendo. Então eu aciono a equipe de dosimetria, falo, dá uma ajudinha aqui, a equipe vai lá, dá uma olhadinha, vamos ajeitar, isso aqui não está colocado da forma certa, no planejamento foi feito assim, realmente não dá para reproduzir, vamos ter que replanejar esse paciente. São assim, pequenas coisas que pode virar um problema grande. Então, eu não marquei o index, e agora? Mas esse dosimetrista também, ele vai dar um suporte técnico lá no acelerador. Então, primeiro dia do meu paciente, não consegui encaixar a cabeça dele na máscara. Não encaixa. O index não tá batendo. O meu paciente não tá aguentando de dor nessa posição. Vamos chamar o dosimetrista, vamos ver como que a gente pode dar sequência nesse tratamento. Então, o nariz está um pouquinho apertado, será que tem como cortar um pouquinho? Olha, essa máscara não foi bem moldada, tá com gap, a gente pode continuar? Tô com problema no index aqui, tem algum problema? Como que a gente pode solucionar esse problema? Vai precisar replanejar? Então, o dosimetrista, ele vai dar esse suporte técnico pro operador lá na máquina também. E é uma área que está crescendo. Para que eu seja um dosimetrista, eu preciso do quê? Ou ser tecnólogo em radiologia, ou ser biomédico. E o gestor, assim como em todo serviço, vai fazer parte do gerenciamento. Então, vai ser uma pessoa responsável por gerar a escala dos técnicos, de acelerador, de tomografia, de bracterapia. Vai gerenciar, paciente X precisa de um bloquinho de chumbo. Como que a gente pode, quem solicita é o gestor, dependendo do serviço, né? Cada serviço tem um protocolo. Mas ele vai ser responsável pelo gerenciamento, tanto o gerenciamento da parte técnica, do suporte, mas como também da parte de operação. Então vai ser a pessoa com quem o operador lá no AL tá com dificuldade nisso, o operador tá com dificuldade naquilo. Aciona o gestor, porque ele é um tecnólogo, ele é uma pessoa que tem experiência na área. Então ele vai saber te ajudar. Olha, quando a gente posiciona a VAC-FIX, é melhor dessa forma. Então, para colocar máscara, vamos tentar fazer dessa forma para não machucar o paciente. Então, ele tem ele tem o conhecimento dessa parte de suporte, é uma pessoa que tem experiência e vai ajudar o seu operador lá na máquina. E também vai gerenciar conflitos. Estamos lidando com pessoas, então eu posso sim acabar me desentendendo com alguém. Então ele vai tentar, vai conversar com essas pessoas que estão envolvidas no conflito, ver a melhor solução de resolver, e vai ser a pessoa responsável por sempre estar fazendo treinamento. Vamos fazer uma reciclagem sobre posicionamento de mama, vamos fazer uma reciclagem sobre adornos, vamos fazer uma reciclagem sobre preparos. A rotina mudou, não vamos fazer mais dessa forma, vamos fazer da forma B. Então vai ser responsável por passar as informações, vai ser a pessoa responsável por gerenciar conversas entre operador, supervisor. Tem toda essa questão de gerenciamento mesmo, como o próprio nome sugere. E falando um pouquinho sobre a remuneração.
Aqui eu peguei essa informação no guia carreira e vagas.com. Então, um tecnólogo de radioterapia, ele inicia ganhando 2.300, pode chegar a 4.700. Esse valor acrescentado, né, os 40% de insalubridade, contando também, né, com as 24 horas semanais que nós da radiologia temos aí em cada CNPJ. A gente pode atuar 24 horas. O dosimetrista, ele ganha um pouquinho mais que isso. Tem uma diferença aí também na carga horária. Mas depois, se vocês quiserem mais informações, tem o site da Associação Brasileira de Dosimetria. Uma olhadinha lá, vale a pena. E qual que é a grande desvantagem do setor de radioterapia? É um setor muito fechado. Então, comparando o número de serviços oncológicos e o número de serviços de radioterapia, de tomografia, de raio-x, é bem inferior. Então, torna-se um setor mais fechado. Todo mundo conhece todo mundo. É realmente bem fechado, mas não é impossível entrar. Então, é só se esforçar que você consegue. E a grande vantagem, uma das grandes vantagens é trabalhar de segunda a sexta. Então, normalmente os serviços de radioterapia, não todos, mas a grande maioria funciona de segunda a sexta. Então, eu tenho final de semana livre para atuar em outro vínculo, para fazer curso, para ter um tempo livre para mim. Então, eu tenho essa vantagem. Mas a grande vantagem da radioterapia é a união dos meios de diagnóstico com o tratamento. Então, se eu estou lá na simulação, na tomografia de planejamento, eu preciso saber tomografia, preciso saber anatomia. Eu estou lá no tratamento, eu preciso saber fazer um raio-x, que eu vou fazer imagem de controle do meu paciente. Eu estou na bracterapia, não vou usar tomografia, não vou usar raio-x nesse paciente, hoje não. Vamos fazer um ultrassom. Então vai ser responsável também por unir a radioterapia com o ultrassom. Meu paciente veio planejar, eu preciso fazer o delineamento desse volume de tratamento dele. Vou usar uma mamografia, vou usar uma ressonância ou um PET. Então tudo, a radioterapia, ela abraça o diagnóstico, ou é o diagnóstico que abraça a radioterapia, a gente nunca vai saber. Mas tem essa união, essa comunicação, então é um dependendo do outro. Isso é a grande vantagem. Então, você acaba sendo um profissional multicêntrico. Então, você sabe um pouquinho de tomografia, você sabe um pouquinho de raio-x, sabe um pouquinho sobre os princípios de medicina nuclear, sabe ver uma ressonância. Eu estou fazendo um tratamento, uma radiocirurgia, estou fazendo um conibin no meu paciente. O conibin é o quê? Uma tomografia. Então, acaba unindo os meios de diagnóstico. Essa é a grande vantagem da radioterapia. Mas a grande questão é trabalhar por amor. Não trabalhe apenas pelo dinheiro, não trabalhe apenas por um acaso, uma ideia. Trabalhe por motivos além dos benefícios próprios. Saber, se entregar na sua profissão e fazer por amor. É entender que o paciente está passando por um momento difícil e ser aquele ombro amigo, mas é saber ser um bom técnico, saber tratar direito o meu paciente para que ele passe por essa fase. Vamos tentar matar essa neoplasia com a radiação, vamos fazer direitinho. Eu saber equilibrar a parte técnica com a parte humana. Esse paciente é o amor da vida de alguém. Eu não posso só ficar interessada na parte do dinheiro. É saber, fazer com amor. É você se doar. Você tem que ser um bom técnico, tem que ser um bom humano. Tem uma frase que eu gosto muito: domine todas as técnicas,
mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é um paciente que está num momento sensível da vida dele, está passando por um momento difícil. Então, é eu receber ele com um sorriso na cara, é eu tratar direitinho ele, me preocupar assim com o posicionamento, me preocupar com a pele do meu paciente, me preocupar se ele está passando nas consultas de revisões, é me preocupar como eu estou fazendo meu planejamento, será que eu vou sobredosar meu paciente? É unir a parte técnica com a parte humana. A radioterapia é isso, a radioterapia não é só apertar um botão, não é só apertar bion, é ser humano. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo radioterapia. Bom, para falar de radioterapia, era isso, da atuação do técnico-tecnólogo, uma aula bem rapidinha, só para elucidar como um tecnólogo, um técnico pode atuar na radioterapia, abrir os horizontes. Bom, e mais uma vez agradecer ao professor Rodrigo Lima pela oportunidade de disseminar um pouquinho de conhecimento. E é isso aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons conhecimentos!